Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas a mais este Conexões Ribeirão, aquele nosso encontro já tradicional aqui, né? Para falar de cultura, educação, meio ambiente, política, enfim, é um cardápio variado, né? Dos nossos temas aqui, né? E sempre trazendo um convidado todo especial para tratar desses temas. E hoje não poderia ser diferente, porque hoje nós temos aqui a satisfação, a alegria de estar recebendo o nosso queridíssimo secretário municipal da Cultura e do Turismo, Pedro Leão. Bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, professor, pela acolhida, pela oportunidade desse bate-papo contigo e com todos os e as e ex-telespectadores que estiverem, telespectadores, espectadores virtuais e toda a galera conectada. De todas as formas de conexão. De todas as formas da nuvem, da terra e de todo o globo que estiverem acompanhando, porque eu sei que a audiência é enorme e a abrangência também, então é um prazer estar aqui. Legal, Pedro. Olha, a gente poderia estar conversando, né? Começando essa conversa, exatamente falando, afinal, quem que é Pedro Leão, que hoje é secretário municipal de Cultura e Turismo, né? Dá uns rugidos de vez em quando? Tem uns rugidos. Faz tempo que eu não solto o rugido do leão. Gente, já chegou com muita alegria o nosso quadro em off. É ele mesmo. Olá. Solta o rugido. Pedro Leão, bem-vindo, amigo. Obrigado, meu amor, obrigado. Como é que é a sua trajetória? Como é que você chegou a ser secretário, Pedro? O Pedro Leão é um jovem senhor de 33 anos, de cabelos e barbas grisalhas. O pessoal sempre acha que tem mais que 33, eu brinco que é porque eu rodei muito de pneu murcho, então deu uma estragada na lataria. Mas eu sou ribeirão pretano, sou bisneto, neto e filho de servidor municipal, de funcionário público de carreira. Então a minha relação com a prefeitura vem de muito tempo. O meu primeiro trabalho, o meu primeiro estágio com 14 anos de idade foi no Centro Cultural dos Campos Elíseos, Centro Cultural da Secretaria, que hoje eu sou secretário. A minha primeira chefe e quem me levou para a vida pública foi a Denísia Santos, que hoje eu convidei, eu trouxe novamente para ser a chefe da divisão de formação e fortalecimento, uma servidora de carreira. E que, a partir dali, eu fui posteriormente trabalhar no Ribeirão Jovem, um programa importante que nós tivemos de políticas públicas para a juventude, na gestão do Alessandro Maraca, e desde os 6 anos de idade envolvido com teatro, depois posteriormente com comunicação, e claro que nós... envolvidos com arte e cultura, somos transgressores, questionadores e estamos sempre conectados com a cobrança política. Então a política está presente nas nossas vidas, né? Essa arte de lidar com pessoas e de questionar. Então, da arte eu fui me integrando à política e à gestão. Mas eu gosto de dizer que sou um homem de teatro, sou ator, sou diretor, dramaturgo, e comunicador, porque sou formado em jornalismo também. Pós-graduado em direção e atuação pela Escola Superior de Arte Célia Helena. Então, essas duas vertentes, as artes da cena e a comunicação, são as estruturas, a base estrutural da minha vida profissional. E agora, secretário municipal de Cultura e Turismo. Como é que você está se vendo como secretário? Quais são os desafios que você está encontrando lá na pasta, Pedro? Bom... você disse bem, professor, eu estou secretário. É um momento que a gente precisa entender que é um momento onde nós estamos de passagem nesse lugar de gestão. Não foram bem-sucedidos aqueles que se apropriaram desses cargos e não entenderam que isso era cíclico e que era saudável para a gestão pública e principalmente para a cultura, as mudanças. Eu estou secretário num momento onde eu posso dizer tranquilamente que o teatro é a minha grande paixão, mas eu encontrei na gestão pública, já como adjunto na pasta, a minha missão de vida. Não tem nada mais honroso. Eu fico realmente com o peito cheio, eu tenho orgulho de poder servir a minha cidade, servir as minhas pessoas e tenho muito orgulho de poder servir a pasta da cultura, que tem muitas dificuldades, mas tem muita vontade. É fazer muito
com menos. Como? Reconhecendo a equipe que nós temos, os nossos servidores, que são quem fazem essa engrenagem girar, e não só eles, mas os demais colaboradores, prestadores de serviço. Falar da nossa gestão sem falar da minha equipe seria um equívoco enorme, então agradeço a eles, porque sem eles eu não sou nada. A parceria com outros poderes, com outras pastas, com os outros secretários, presidentes de autarquia, presidentes de fundação, e principalmente o apoio do nosso prefeito Duarte Nogueira, que me dá total liberdade para gerir a pasta da cultura. E, claro, finalizando, o apoio da sociedade civil. As pessoas precisam entender uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu acho importante a gente destacar. A Secretaria da Cultura e Turismo é fomentadora. Quem realiza cultura são os artistas, produtores, empreendedores e profissionais das artes da cultura. Agora, veja só, a gente conversando aí com o pessoal da cultura, com o povo da cultura, né? A gente percebe assim que está tendo uma avaliação muito positiva sobre sua gestão, né? O pessoal fala que tem uma abertura, tem diálogo, essas 4 escutas aí que a Secretaria, junto com o Conselho de Políticas Culturais, promoveu recentemente sobre a Lei Paulo Gustavo, não é isso? Então, veja, e outra coisa, você imprimiu uma marca muito grande, né, da diversidade. Então, isso aí eu acho que tem sido uma marca da sua gestão, e isso tem se reproduzido nesse diálogo, tem se reproduzido nas atividades que a Secretaria desenvolve como fomentadora, reconhecendo que quem faz a cultura, como você mesmo disse, é a sociedade, são os artistas, é o pessoal, é o povo da cultura, né? Afinal, como é que você tem encarado esse diálogo com a sociedade civil? Tem sido positivo? Você tem encontrado muitas demandas? Tem conseguido atender essas demandas ou não, né? Tá vindo aí, por exemplo, alguns investimentos elevados, né, das leis de fomento. Mais de 5 milhões e 200 mil, só Paulo Gustavo. Só Paulo Gustavo. Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco, né, sobre a lei. Aldir Blanc mais para frente, né? Mas você, por exemplo, está tendo agora a execução dos projetos lá do edital Encantos, né? Você deve estar tendo deve estar recebendo notícias a respeito de como é que está andando esses projetos. São muitos projetos na cidade inteira, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão. Eu costumo dizer que quem sobe as escadarias do Palácio Rio Branco, atual sede da Secretaria, e não só quem sobe, quem também não sobe já fica aí apalavrado. Todos têm o nosso apoio institucional para a promoção da cultura e do turismo. Todos têm. Claro que, para além disso, a gente segue um segundo passo, que são os apoios técnicos em estruturas para assegurar a realização do fazer artístico. E depois disso, os investimentos, que aí depende de notório saber, projetos de lei, calendário oficial, um reconhecimento histórico, mas inicialmente todos têm. O diálogo está sempre aberto, eu ouço todas as demandas, a diversidade não está para só com o secretário, a composição da sua equipe, mas a diversidade também no fazer artístico. O apontamento em relação ao Conselho de Cultura, quero mandar em nome da presidente Maria Eugênia Bife um aceno a todos, porque a construção tem sido muito positiva. O Fórum Intermunicipal, Adriana Escanavez, a Miriam Fontana e todos os outros presentes da região metropolitana. O diálogo com outros conselhos, Conselho do Patrimônio, Dr. Lucas, o John do Condepir, né? O Conselho do Meio Ambiente, por exemplo, que nos ajudam a esclarecer. Cultura não anda afastada de sustentabilidade e da defesa da ecologia. Então, ouvindo mais do que falando, a gente recebe e pode propor, né, em cima dessas demandas. Demandas essas, como você ressaltou do edital Encantos e Reação, que podem dar certo ou não podem. Propostas pelo poder público, pela sociedade civil em conjunta, é um teste, é uma proposta, é um primeiro ano desse encontro, por exemplo. Então, aquilo que funcionou a gente vai continuar, aquilo que não funcionou nós vamos rever conjuntamente e aos poucos vamos melhorando. Nessas 4 escutas, onde a sociedade civil entendeu que precisamos de mais 2, eu disse uma coisa para eles, eu falei, olha, nós vamos acertar e vamos errar.
mas o importante é a gente insistir, né? O importante agora é, além de realizar, é lutar para que a Paulo Gustavo seja uma política pública efetiva, perene. É emergencial apenas. A gente não sabe e não se ouve falar na continuidade dela. Então a gente tem que lutar para que a cultura seja ativada por uma política pública, independente se o Pedro está lá ou não está, se há diálogo e diversidade ou não, esses fomentos, essas ações e essas atividades precisam continuar. Sabe por quê? Porque o edital Encantos e Reação, os 900 mil que foram investidos do Fundo de Cultura, feito em várias mãos entre sociedade civil e poder público, ele não impacta só na vida dos artistas e fazedores de cultura, ele impacta na economia da cidade. Meu senhor, minha senhora, meu amiguinho, minha amiguinha, o artista vai comprar pãozinho na sua padaria, vai abastecer no seu posto de gasolina, vai comprar remédio na sua farmácia, e isso faz a economia girar. Sem dúvida. A gente está percebendo isso, inclusive, no projeto que a gente está levando aí, que é no centro da história, né? Percebe claramente isso. É o ônibus que vai ser pago para transportar as crianças, é a padaria que vai dar o lanchinho para elas, enfim, movimenta a economia da cidade. Lembrou bem, Pedro, lembrou bem. Agora, Pedro, são mais de 5 milhões que serão aportados aqui em Ribeirão Preto, né? Da Lei Paulo Ricardo. Paulo Gustavo. Eu sempre troco Gustavo com Ricardo. Mais de 5 milhões, 70% deles é exatamente no audiovisual, Sim. né? E como é que você está vendo essa questão dos editais próximos, né? Porque até o final do ano tem que sair os editais, me parece, Sim, né? sim. Exatamente por isso a escuta agora com a sociedade, para ver as demandas e tudo mais. Você acha que nós vamos ter bons projetos no audiovisual para pegar 70% dessa verba, Pedro? Como é que você está percebendo isso aí? Bom, eu dei algumas opiniões, inclusive pedi para que constasse em ata que era uma opinião particular do Pedro e que se a composição entendesse que descartável seria as informações, poderia depois excluir. Mas nós precisamos esclarecer. A demanda do audiovisual, ela precisa de fatias mais gordas. É uma produção artística mais cara em comparação a outras. Por isso que é 70% até, por isso né? que é 70%. Você não faz uma série, um filme ou qualquer outra demanda audiovisual com valores muito pequenos. Então, eu acho que, primeiro, também ter o fomento em camadas menores, mas ter fatias mais robustas para esse fomento. Não podemos fugir da questão formativa e de fortalecimento. Nós precisamos profissionalizar os nossos jovens e o mercado em Ribeirão Preto para o setor audiovisual. Então, precisamos ter contrapartidas, eu acredito, voltadas para a profissionalização. Precisamos reconhecer os mestres do saber, aqueles que nos antecederam e abriram avenidas por onde transitamos e facilitar, por exemplo, a inscrição deles nos editais. Então, eu sou muito a favor das inscrições via oralidade. Outra demanda é o reconhecimento aos territórios, aos pontos que têm as suas emanações artísticas mais naturais e mais potentes. Mais localizadas. Mais localizadas. Em cima disso, eu acho que a gente tem uma base positiva. A sensação que eu tenho é que a proposta da Paulo Gustavo, ela é um pouco feita de cima para baixo para não dar certo. Os prazos são muito curtos. O governo federal e o governo do estado, eles precisam municipalizar as demandas, porque a vida das pessoas acontece na cidade e não no estado. O estado e a federação é abstrato. Então, eu sou a favor de políticas públicas municipalistas. E a execução da Paulo Gustavo demonstra, professor, a falta de conhecimento das gestões superiores e mais ainda na federação, porque a secretária Marília tem se aproximado muito dos municípios. É uma excelente secretária. A federação não entende as demandas municipais, que se para Ribeirão, uma cidade rica, grande, é difícil operacionalizar, não é simples, precisamos assumir. Nós vamos fazer, vamos entregar no prazo, mas é difícil. Imagine para os municípios pequenos. Então, a sensação para os dirigentes de cultura municipais é que a lei é feita para não ser executada. O prazo é muito curto e as demandas são muitas, mas nós estaremos preparados para correr com ela, para além da demanda de fomento administrativa, jurídica
e economicamente na execução da Paulo Gustavo. Ô Pedro, não poderia terminar sem ainda lembrar uma questão que eu queria que você falasse rapidamente, porque nós já estouramos já o teto aí. Meu Deus do céu. Eu lembro quando tinha lá aquele projeto dos pontões de cultura, pontos de cultura, eu mesmo tive à frente do pontão de cultura Cibipiruna por 3 anos, né? Um dos critérios do próprio edital era o seguinte, sustentabilidade. Você mesmo falou que a Paulo Gustavo agora não é perene, é coisa emergencial. Emergencial. Tem que ter esse elemento de sustentabilidade. Quer dizer, o que vai acontecer depois que a verba do projeto terminar, né? Eu acho que isso é um dado que eu não sei se o pessoal está alertado para isso aí. É uma coisa importante, a continuidade, a sustentabilidade desses projetos depois de finalizado, feita a prestação de contas e tudo mais, né? Eu tenho um planejamento com a equipe, compartilhado com a sociedade civil, que eu acredito que traz um pouco isso, que é o seguinte: nós tivemos Aldir Blanc 1, foi uma lei emergencial que não requeria contrapartida, porque emergencial, lei emergencial tem urgência, tem pressa, não tem que ter contrapartida. O município de Ribeirão Preto fez o edital Encantos e Reação, então nós tivemos a manutenção a alguns projetos que já existiam. Continuidade. Uma continuidade. Eu acho que a Paulo Gustavo, ela vai ampliar e atender mais vertentes, mas ainda assim em manutenção de alguns projetos. Acho que poucos vai se criar exclusivo para isso, mas já é um evento motivacional. Em grande maioria para o setor audiovisual, mas acredito que será também para os demais. Eu acho que esta continuidade e tornar sustentável a demanda cultural, nós vamos conseguir para Aldir Blanc 2. Por quê? Porque eu defendo que nós precisamos incentivar a experimentação e a experiencialização, o poder de experienciar dos nossos artistas. Então nós precisamos também estar ligados a projetos iniciais. Eu quero desenvolver um novo projeto. Como que eu vou fazer? Eu tenho um histórico. O professor Lages tem um histórico relacionado à educação. O professor Lages tem um histórico relacionado ao patrimônio. Então, vamos dar a ele a oportunidade de iniciar um novo projeto. Isso motiva o artista, o empreendedor e o fazedor cultural a continuar produzindo cultura na nossa cidade. Porque nós não podemos esquecer que a falta de apoio e de fomento faz com que muitos dos nossos grandes artistas e produtores desistam. Então eu sou a favor de que Aldir Blanc 2 seja também para novos projetos e novas experiências artísticas baseadas em bons currículos. Falou, Pedro Leão, foi muito legal nossa conversa aqui, só agradeço muito a sua vinda, né? Esclareceu muita coisa dos editais aí que estão próximos, né? Desses projetos, desse fomento, né? Do papel da Secretaria da Cultura, você destacou bem. Muito obrigado por ter vindo. Tá? Professor, eu quem agradeço, @Cultura e Turismo RP, o Instagram da Cultura, um canal direto, onde as pessoas vão poder saber das atividades e se comunicar conosco. Tragam ideias e ocupem a Secretaria da Cultura e Turismo. E por aqui nós vamos ficando com mais Conexões, né? Você pode encontrar lá nas nossas redes sociais, no nosso canal, no YouTube, Facebook, podcast. Você vai encontrar lá essa entrevista que nós fizemos com o Pedro Leão e outras anteriores que nós fizemos também, né? E aguarde porque vem coisa interessante aí pela frente, hein? Tá bom? Um beijo para todas, todos e todes. O Lages é o nosso Rolando Boldrin. Esse programa tem que ser gravado num banco de praça com música. Ah, Pedro.